eu quero agradecer a você pela oportunidade mais uma vez de estar aqui falando com o internauta do MS Notícias, cumprimentar a todos e dizer que essa foi uma experiência muito exitosa na nossa administração. A Escola por Tempo Integral nos deu a certeza de que, ao se educar uma criança agora, você não vai precisar corrigir esse homem no futuro. E aí eu digo para você que é um aprendizado e um ensino completamente diferenciado. Eu achava que a Escola por Tempo Integral era estudar de manhã e fazer educação física à tarde. E não é assim. Ela é toda uma metodologia diferenciada. Eu tenho uma experiência que, quando foi para inaugurar essa escola, os professores vieram até a mim e falaram assim: prefeito, nós não estamos ainda nos sentindo capazes para poder implantar essa metodologia. Adia a inauguração e deixa a gente terminar os nossos cursos. Eu achei aquilo de uma responsabilidade tamanha e aí eu passei a mudar a minha visão da Escola por Tempo Integral. E foi feito isso, eles se capacitaram e nós adiamos a inauguração, inaugurou, e lá é um aprendizado e um ensino completamente diferente. Primeiro, a criança entra de manhã, tem 5 refeições diárias, ela sai no final do dia, tem lugar para ela fazer as atividades escolares, extra sala de aula, fazer educação física, fazer laboratório de ciências, matemática, fazer em computação, porque tem um notebook por aluno. E aí eu digo para você, tudo na vida tem uma consequência. Essa escola sai mais cara do que a escola simples. Até porque a escola simples, sem ser por tempo integral, ela tem o dobro da capacidade da escola integral. Se na escola integral eu tenho 600 alunos que ficam de manhã e de tarde, na outra eu posso ter 1.200, porque os 600 de manhã vão embora e entram novos 600 à tarde. E aí também eu digo, nós não vamos fazer uma escola dessa em cada município. Isso não é verdade. Quem falar que vai fazer isso, está mentindo para a população. E eu não vou falar nenhuma mentira. O que eu vou fazer é o seguinte: essa experiência que eu fiz em Campo Grande, eu vou dividir o estado em 8 regiões. E em cada região dessa, eu vou pôr uma escola dessa, para poder atender a região toda em cima de uma semente que eu vou plantar, para que num futuro ela possa se proliferar mais. Essa é a diferença que nós vamos implantar. Eu acredito muito na questão do mérito. E assim como tem a avaliação do governo federal das escolas do país todo, eu vou fazer uma avaliação das escolas no estado. Aquele município que for destaque, que for melhor, ele vai ter uma diferença de investimento na educação. Aquele que não tiver bem, nós vamos mandar uma equipe para poder ajustar essa questão. Ou seja, por que não está bem? Vamos mandar a nossa equipe da educação lá perto para poder avaliar, auxiliar, ajudar, para poder ficar bom. Eu quero sair como o melhor governador da educação do Mato Grosso do Sul. E isso eu sei como fazer, porque eu fiz isso em Campo Grande, e Campo Grande ficou em 2º lugar no IDEB. 2º lugar, perdemos só para Florianópolis, porque lá não tem reprovação. O cara que não for bem na matemática, ele na semana seguinte, no ano seguinte, ele faz o reforço da matemática, ele não reprova. Então, eu vou fazer isso e vou também estimular cursos técnicos de qualificação profissional. Essa é a grande tacada. Sabe por quê? Vamos dizer que você que está me entrevistando, ou você que está me filmando, ou o internauta que está me vendo, mora numa cidade pequena do interior. E vocês são estudiosos, gostam de estudar. E chega no último ano que tem na cidade, você acaba, e aí? O que você vai fazer? Ou você vai para uma cidade maior para fazer a faculdade, e para isso tem que ter a condição do pai e da mãe para bancar, tem que ter
a disponibilidade também de moradia, ou seja, dificulta muito. Aí o que acontece? Você acaba não estudando mais. Eu vou fazer cursos técnicos profissionalizantes para os jovens fazerem esses cursos, ter o diploma e conseguir um emprego melhor. Também vou usar a meritocracia. O que quer dizer isso? O mérito. Aquele que se desempenhar bem, sair bem, vai ter o aumento da verba carimbada. Que verba carimbada é essa? No segundo dia de governo, eu vou chamar todos os prefeitos, acompanhado dos seus secretários de saúde. Vamos fazer uma reunião enorme com 79 prefeitos, mais um secretário atrás de cada um, o meu secretário de saúde, e vamos fazer um diagnóstico do que cada um está precisando. Por exemplo, Coxim tem um hospital, o hospital é uma maravilha, mas precisa equipar o hospital. Precisa de uma máquina de hemodiálise. Aí você vai lá em Corumbá, precisa de UTI neonatal e de pessoal para poder ficar à frente da UTI neonatal. Cada um tem uma particularidade. Nós vamos encaminhar as soluções juntos e vamos estabelecer metas e desafios a serem cumpridos. Quem cumprir a meta e o desafio vai ter, no ano subsequente, essa verba carimbada a maior. Aquele que não cumprir vai ficar patinando e vai ficar para trás. O que eu quero com isso? Eu quero, primeiro, oferecer o recurso. Segundo, forçar ter uma gestão profissional. Porque aonde você vai, o que as pessoas, para fazer soar bem no ouvido de quem está nos vendo, fala é o seguinte: saúde, o que precisa é gestão. Não é isso, gente. Tem casos que é isso. Mas o que precisa em saúde é recursos e a profissionalização da gerência. É isso que precisa. E além disso, nós vamos forçar a ser prioridade, como está sendo colocado nas pesquisas, a saúde para os municípios. Porque às vezes o prefeito fala, já está ruim mesmo, eu não vou mais mexer nisso aí, deixa que se dane. Vou fazer esse asfalto, vou tampar esse buraco, vou pôr essa iluminação. Agora, se ele tiver uma condição de aumentar a sua verba no ano seguinte, ele vai fazer mais pela saúde. Primeiro, as pessoas que trabalharam comigo sabem, eu não sou de centralizar, eu sou de cobrar resultado. Eu gosto de fazer assim, você está precisando disso aqui? Tô. Então está aqui a contrapartida. A contrapartida, em função da confiança que eu estou colocando nas suas mãos, é você me trazer o resultado. Então, eu vou descentralizar a autonomia. Eu vou para a polícia militar, para a polícia civil, e vou cobrar os resultados deles. Ou seja, estão reclamando porque não tem autonomia? Toma autonomia. Quero ver o resultado agora. A polícia militar é a mesma coisa. Agora, nós temos que observar uma situação. Há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, quem quer imaginar que eu ia estar falando aqui numa internet com alguém? Da forma como tem esse canal para eu poder fazer. Na segurança é a mesma coisa. Hoje tem muita tecnologia para você poder fazer uso dela. E como que nós vamos fazer? Vamos correr atrás dos recursos. Ah, mas isso é impossível. Eu não acredito no impossível. A Orla Morena, quando eu fiz em Campo Grande, tinha 1% de chance de sair. A Orla Morena está aí. A Via Morena tinha 10% de chance de sair. A Via Morena está aí. A nova rodoviária, uma herança de 30 anos. A gente era gozado em tudo que é lugar, que a rodoviária nossa era horrível. Está aí a nova, gente indo lá bater foto. Então eu sei como fazer, eu vou organizar uma equipe de projetos especiais, vamos buscar os recursos e vai ter recurso de tecnologia diferenciada para a segurança pública. Essa questão da infraestrutura, todo mundo concorda que foi a área que mais se destacou o atual governo. Abriu estradas, 3.000
quilômetros de asfalto e recapeamento, fez ligações em lugares que antes não tinha como chegar nele, cidade praticamente deserta. Com essas ligações já veio empresas, já veio desenvolvimento. Ou seja, eu fiz isso em Campo Grande. Quando eu entrei no lugar do André, ele tinha priorizado algumas situações que, por ele ter priorizado e eu representar a mudança responsável, eu mudei a prioridade. É o que eu vou fazer agora. Então, eu vou mudar a prioridade, o foco. O foco agora vai ser saúde, educação, segurança, assistência social. A infraestrutura já teve o seu plus, já teve o seu ganho no governo do André. Agora, você me fez lembrar do Eduardo Campos agora. Menina, que pena que essa estrela mudou de lugar. Porque tudo isso que você me perguntou, ele tinha compromisso comigo. Eu olhei no olho dele, como eu estou olhando no seu, como eu estou olhando aqui, e falei para ele, no meu estado eu preciso. Saúde, ele falou, eu vou pôr 10% da receita corrente bruta. 40 bilhões para a saúde do Brasil. Escolas por tempo integral. Ele falou, Nelson, como é que é lá? Eu falei, eu fiz 2. Ele olhou para mim e falou, sabe quantas eu fiz em Pernambuco? Eu falei, não, 300. Eu falei, 300? Ele falou, 300, vai lá olhar. Segurança. Eu falei, no meu estado tem fronteira com Bolívia e Paraguai. Se atravessa uma rua, você já está. Eu vou fazer do seu estado a vitrine na questão da segurança pública de fronteira. E essa questão que você falou agora. Então, tinha tudo a ver com qualificação profissional, assistência social, eram os focos do acordo que eu fiz com ele para poder apoiá-lo. Então, eu quero aqui, por ter lembrado, dizer que nós vamos continuar esse legado, de levantar essa bandeira e buscar essas conquistas. Eu acredito também nisso. Aqui em Campo Grande eu investi muito nessa questão de otimizar a produção da agricultura familiar. Eu fui convidado para ir lá para o Ceará para ver o projeto Agropolo. E eu fui. Aí eu andei 400 quilômetros para dentro do interior do Ceará. E o que você imagina que você vai ver andando no interior do Ceará? Seca, gente passando fome, deserto, cactos. De repente eu cheguei num lugar onde funciona o projeto Agropolo e vi que ali era o maior exportador de melão, maior exportador de melancia, de abacaxi do Brasil. Segundo exportador de rosa no interior do Ceará. Falei, gente, como é que vocês fizeram isso? Aí eles me explicaram, eles pegaram a Agraer deles lá, a Embrapa deles lá, as universidades na área agrícola e estudaram cada terreno, mas estudaram a fundo e fizeram lá uma composição do que dá em cada lugar. E chamaram os agricultores e falaram, aqui no seu terreno, aqui, não adianta você plantar alface que não vai dar. Você tem que plantar aqui melão. Melão? Melão. Plantou melão, bum, explodiu, de tanto melão. Aí eu falei, eu quero levar isso para Campo Grande. Fizemos aqui o Campo Grande e Produtivo. Orgânicos. Dentro da composição da cooperativa deles, a gente foi e investiu em conhecimento, saber o que a terra dava e organizamos para que eles plantassem certo, na época certa. A produção praticamente triplicou e eles tiveram que drenar a produção. Aí eu arrumei as estradas para eles poderem chegar mais rápido na cidade, fiz a feira de orgânicos, fiz o ônibus verdurão, que eles saem pelos bairros vendendo, ou seja, dei condições para eles poderem crescer. Com a questão indígena vai ser a mesma coisa. Nós vamos pegar essa mesma metodologia de trabalho, a área já está pacificada, já está demarcada, está tudo organizado, vamos mandar esse pessoal para lá para ensinar eles o que eles têm que plantar e como. E a partir daí, em eles produzindo mais, organizar a drenagem dessa produção para que eles possam ter subsistência. A gente fez isso nas aldeias urbanas de Campo Grande. A Marçal de Souza e a Darcy Ribeiro. Uma ali no Dalva de Oliveira e outra lá perto do Noroeste. Então lá o que a gente conseguiu fazer?
O dom deles era mais artesanato do que plantar. Alguns vendem aqueles produtos deles, pequi, guariroba, essas coisas. Outros, a maioria é artesanato. Fizemos feiras de artesanatos nos bairros e eles vendem e eles conseguem subsistir. Não adianta você fazer como o atual governo federal tem feito. Faz a demarcação, joga o índio lá e tchau. O que acontece? Conflito, confusão, briga, morte. Não é isso que a gente quer. Interessante a sua pergunta, mas quem criou a Secretaria Municipal de Cultura foi Nelsinho Trade. Ela era cultura e esporte, tudo junto. Eu dividi cultura de um lado, esporte do outro. Fiz a concha acústica na Praça do Rádio, Família Espíndola. Arte e cores no Paço. Estimulava as pessoas a pintar, a fazer escultura e uma vez por mês, dentro do meu gabinete, expunham as suas obras de arte. Incentivava com a Noite da Seresta e a Quinta Gospel, que deu polêmica aí agora. Para quê? Para surgir novos talentos. Eu lembro uma vez que eu estava no gabinete, a Cristina, a secretária, falou: tem um cara aí que é o gerente da conta do banco lá na Santa Casa. Ele precisa falar com o senhor. Eu falei: ué, o que foi? Será que eu estou vermelho lá? Ela falou: não, é uma questão aí de um filho dele. Ué, mas o que é? Põe esse homem para dentro. Estava perto da festa de Santo Antônio aqui. Aí eu falei: o que o senhor quer? Ele se apresentou, falou: meu filho, ele é lá de Jaraguari, nossa família é de lá, e ele quer uma oportunidade para ele poder mostrar o talento dele. Como o senhor vai fazer a festa de Santo Antônio, eu vim pedir para o senhor, para ele, antes do pessoal, para ele tocar. Eu achei aquilo de uma humildade tão grande, eu falei: pode ir, pode tocar. Sabe quem que era? Luan Santana. Desse tamaninho assim. Então, onde ele me vê, ele para, ele me cumprimenta, me agradece de ter dado a oportunidade. Então a gente tem talentos aqui. A gente sabe, e 1% da cultura nasceu no meu governo. Ou seja, é lógico, a cultura é importante, tem que ser vista nessa questão de fomentar o movimento econômico, o desenvolvimento. Nós temos provas de grandes talentos: Michel Teló, Maria Cecília Rodolfo, João Bosco e Vinícius, tudo aqui do Mato Grosso do Sul, Almir Sater, Família Espíndola, Paulinho Simões. Então, eu tenho aí um carinho muito especial por tudo isso. Nós temos a promessa, mais uma razão que me fez se afastar do PT, do governo Dilma. Tem lá um compromisso assinado com o André no início dos dois governos, de fazer a Ferro Norte e a Ferro Sul. Eram dois importantes ramais para poder ajudar a drenagem de produção e não saiu do papel. Tá lá, fizeram audiência pública em tudo que é cidade, mas nunca saiu do papel. Então, eu tinha falado isso com o Eduardo Campos, não tinha sido a prioridade, mas ele falou: Nelsinho, caso dê certo, eu seja o presidente, eu acredito muito que barateia o custo da produção, barateia o produto, e nós vamos investir muito em ferrovia. Então tem que retomar esses projetos. Para eu dizer para você que o Estado vai fazer, não é verdade, porque não tem condição de fazer, é muito caro. Mas tem que buscar do governo federal a condição para que ele possa ajudar a gente a fazer. Eu sou Nelson Trade Filho. Desde pequeno, por ter o mesmo nome do meu pai, as pessoas me chamam de Nelsinho. E aí ficou Nelsinho daí para fora. Aí eu estudei aqui em Campo Grande, fui fazer o vestibular no Rio de Janeiro, passei lá e fiz o curso de medicina lá. Morei 11 anos no Rio de Janeiro. Meu primeiro filho nasceu lá, é carioca. E aí eu me especializei em urologia e medicina do trabalho e cirurgia geral e saúde pública. Vim de volta para Campo Grande, fui diretor do antigo Previsul, hoje Cacemes, estreiei na vida pública como vereador por 3 mandatos, ganhei uma atrás da outra, aí fui presidente da Câmara Municipal, fui deputado estadual mais votado do estado, na ocasião que eu saí candidato,
Aí fui prefeito de Campo Grande por 2 mandatos e secretário de governo da atual gestão. Isso me deu condição de ter a experiência, de ter o privilégio de ter ocupado todos esses cargos, para poder dizer que eu tenho conhecimento, eu estou preparado para poder fazer e enfrentar esse desafio de ser o governador. Fiz muitas obras na cidade, são 1044, saí com 85% de aprovação popular e me credencio a poder buscar esse cargo honroso de ser o governador do Mato Grosso do Sul. Sabe aquele momento em que você está bem na sua vida, que você está equilibrado, que você não está com problema emocional, problema em casa, que está tudo às mil maravilhas com você? É assim que eu estou me sentindo agora. E isso ajuda muito a você a superar as dificuldades. Você vai ver um problema, em vez de você somatizar, fazer ele virar um monstro, você fala, não, vem aqui que eu vou resolver. Eu estou nesse jeito, nesse ponto, e quero poder ser o melhor governador do Mato Grosso do Sul, como eu tenho a consciência e acho que fui o melhor prefeito de Campo Grande. Em relação aos meus ídolos, eu sou botafoguense, né? Eu tenho, o meu ídolo é o Garrincha. Para mim foi uma pessoa simples, uma pessoa do interior, representa mesmo a alegria do futebol. Ele tinha uma perna torta para um lado e outra torta para o outro. Então, quando ele gingava para driblar o cara não sabia para que lado que era, porque as pernas dele, e ninguém conseguia segurar ele. E ele era de uma simplicidade, por exemplo, o técnico falava para ele, vocês vão fazer lançamento assim, vocês têm que cruzar de um lado para outro, vocês têm que fazer a trajetória da bola em diagonal. Aí terminou a preleção do técnico, ele falou, mas nós já combinamos isso com o adversário? Quer dizer, aí ele ganhou um rádio por ele ter sido o melhor jogador lá na França, ou na Copa do Mundo, e ele falou, mas esse rádio não vai adiantar nada para mim, falou para o repórter. E o repórter falou, mas por quê? Porque eu não falo francês, nem entendo. Ele achava que daquele rádio só saía francês. E pela sua simplicidade ele soube fazer assim o auge do futebol brasileiro e a alegria que contagiou milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora. Na questão da música, eu gosto muito de Tetê Espíndola, eu gosto muito de Almir Sater, aqui no plano regional. E no plano nacional, eu gosto muito, num samba, de Martinho da Vila, eu gosto do Martinho da Vila, Lulu Santos, eu gosto de Lulu Santos. Então, eu gosto de música, eu sou assim, sempre que eu estou fazendo uma comida, eu gosto de cozinhar também, eu gosto de ficar ouvindo uma música, e assim vai.